Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil. E nesse vídeo é a nossa segunda aula sobre ação rescisória. A ação rescisória é um tema bastante interessante e por esse motivo nós vamos dividir em 3 aulas. Bom, a primeira aula você já viu. Essa é a segunda e você vai ter também um outro vídeo aqui no canal falando de ação rescisória. Lá naquele primeiro vídeo, a gente falou das hipóteses de cabimento da ação rescisória, a gente falou dos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil. E a gente também viu que não é necessário para você ter a ação rescisória que a decisão seja de mérito. Você pode sim ter rescisória contra uma decisão que não tenha julgado o mérito, desde que essa decisão em que pese não seja de mérito impeça a repropositura da demanda ou a interposição de recurso nos termos do parágrafo 2º do artigo 966 do Código de Processo Civil. Vejamos agora um pouco mais sobre o procedimento da ação rescisória. Eu quero começar falando com você da legitimação para propor ação rescisória. Significa dizer quem pode propor ação rescisória. Por óbvio, parte ou sucessor da parte que figurou no processo em que foi proferida a decisão rescindenda. Muitas vezes, terminou o processo, transitou em julgado a sentença e a pessoa vem a falecer. Os seus sucessores, seja a título singular ou a título universal, podem propor ação rescisória. Mas aí não tem novidade, vamos combinar, afinal de contas, aqueles que foram partes do processo em que foi proferida a decisão rescindenda têm mais do que interesse jurídico na rescisão, caso haja um daqueles vícios graves descritos nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil. O terceiro interessado também pode propor ação rescisória. E aí sim, quem é o terceiro interessado? É simples. Se você entendeu a assistência lá na intervenção de terceiros, você sabe quem é o terceiro interessado para poder propor ação rescisória. É o terceiro juridicamente interessado. O terceiro juridicamente interessado é aquele terceiro, e terceiro é o que não fez parte na relação jurídica inicial, e quem não fez parte na relação jurídica processual é quem não era parte no processo, não é? Então você tem esse terceiro interessado. O interesse jurídico se caracteriza pela possibilidade de ser atingido pela sentença. Então uma pessoa que não tenha feito parte do processo, porém possa ser atingida tanto pela sentença rescindenda como pelo resultado da rescisória, pode propor ação rescisória. Também o Ministério Público pode propor a rescisória, não em qualquer caso, mas quando ele não foi ouvido naquele processo em que ele deveria atuar. Lembra, o artigo 178 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o Ministério Público atuará no processo civil. Se ele não participou daquele processo quando deveria participar, ele pode propor ação rescisória. Mas lembra, aqui a gente tem aquela aplicação do princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. De maneira que o interesse jurídico para o Ministério Público atuar naqueles processos descritos no artigo 178 do Código de Processo Civil advém do prejuízo sofrido pela parte cuja tutela caberia ao Ministério Público. Por exemplo, o incapaz. Então, você sabe, artigo 178 do CPC, uma das modalidades é a presença de incapaz no processo, o que demanda a necessidade de intimação do Ministério Público. Se o Ministério Público não participou daquele processo, porém, o incapaz não sofreu prejuízo, não há que se falar em ajuizamento da ação rescisória por parte do Ministério Público. Também é possível quando o processo e a decisão advinda desse processo foi fruto de colusão ou simulação entre as partes. Eu já falei com você lá naquele outro vídeo das hipóteses em que as partes usam o processo para maquiar, para dar uma cara de legitimidade a uma fraude, não é? Quando isso acontece, o Ministério Público pode ajuizar a ação e lá eu já tinha te falado que é a maior hipótese de incidência da atuação do Ministério Público em termos de ação rescisória. Isso até tem um impacto no prazo da ação rescisória, como você vai ver oportunamente. Também diz a lei que em outros casos em que se imponha a atuação. Na verdade, esse dispositivo é redundância da situação descrita no artigo 178 do Código de Processo Civil. Também é possível o ajuizamento da ação rescisória por pessoa não ouvida no processo em que era obrigatória a sua intervenção. Você tem aqui um exemplo, o curador especial. Você sabe, por exemplo, havendo revelia mais citação ficta,
é necessária a presença do curador especial. Se precisava do curador especial no processo e ele não participou, ele pode propor a ação. Okay? Outra circunstância muito difícil também é a hipótese do litisconsorte necessário. Você sabe que o litisconsórcio pode ser facultativo ou necessário, o necessário é obrigatório. Mas eu acho muito difícil na prática o juiz deixar correr um processo em que exista a circunstância de litisconsórcio necessário e não foi contemplada a participação desse litisconsorte necessário. Porém, é outra hipótese que também fica. Okay? Vou falar com você do prazo. O prazo da ação rescisória é de 2 anos, é um prazo decadencial. Se você olhar o artigo 975 do seu Código de Processo Civil, abra o seu Código de Processo Civil aí no seu computador e dá uma olhada no caput do artigo 975. O prazo para ação rescisória esgota 2 anos depois do trânsito em julgado da última decisão do processo. Isso foi a positivação da súmula 401 do STJ. E presta atenção, porque teve, na verdade, com o novo Código de Processo Civil isso acabou, mas teve uma discussão jurídica que permeou os debates pelos tribunais, que é o seguinte. Bom, vamos para a parte fácil. Se você olhar o artigo 356 do Código de Processo Civil, você vai ver que é possível uma decisão interlocutória de mérito. Isso era uma discussão nos termos do CPC anterior, mas agora não é mais, está claramente previsto no artigo 356 do Código de Processo Civil. Pois bem, a pergunta que ficava e que permeou os debates nos tribunais, no Código de Processo Civil anterior. Havia uma decisão interlocutória de mérito. E essa decisão, por óbvio, desafiava, como desafia agora também, agravo de instrumento. Está lá no inciso 2 do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, havia uma decisão interlocutória de mérito. Será que, quando ela transitar em julgado, seja pelo esgotamento das vias recursais ou pela não interposição do agravo de instrumento, será que já começa a correr o prazo decadencial de 2 anos para propor essa rescisória ou não? Essa foi a discussão que culminou com a edição da súmula 401 do STJ, que falou não, ainda que você tenha uma decisão interlocutória de mérito, para ela o prazo também somente começa a correr quando transitar em julgado a última decisão do processo. Esse foi o sentido da súmula 401 do STJ, que foi positivada pelo artigo 975 do Código de Processo Civil. Então, o que nós temos agora é o prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Uma grande questão também que surgiu antigamente e já foi superada pelo novo Código de Processo Civil foi prazo decadencial. Você sabe, você aprende isso lá em Direito Civil. Os prazos decadenciais não se interrompem, não se suspendem. E aí tinha a pergunta, e se esse prazo decadencial cair num sábado, num domingo, num feriado, num dia que não teve expediente forense? Tinha também essa discussão. Alguns entendiam, porque é da essência do prazo decadencial, alguns entendiam que a ação rescisória deveria ser proposta no dia imediatamente anterior. O Código também resolveu esse problema. O novo Código estabelece de maneira expressa que prorroga-se para o dia útil subsequente se não houver expediente naquele dia em que o prazo vence. Pois bem, vamos verificar 2 hipóteses muito peculiares de ação rescisória: prova nova ou simulação ou colusão. Lembra o que a gente falou? Prova nova é prova velha, porque era uma prova que já existia, mas a parte não teve acesso ou sequer sabia da existência dessa prova. Vamos ver o que o Código Civil estabelece, o Código de Processo Civil. Quando existe prova nova, o termo inicial do prazo de 2 anos é a descoberta da prova. Então, enquanto essa prova não for descoberta, não começa a correr o prazo de 2 anos para a rescisória. Porém, você tem um limite de 5 anos do trânsito em julgado da última decisão do processo. Então, o termo aquo do prazo, termo inicial do prazo, é a ciência a respeito da prova, porém, não é eterno. Você não fica com uma rescisória ad eternum possível naquele caso concreto. Você tem um limite de 5 anos contados do trânsito em julgado da última decisão do processo. O que é um pouquinho diferente
quando a gente fala de simulação ou colusão. Só lembrando, simulação ou colusão é aquela hipótese em que o devedor forja uma confissão de dívida, é processada por alguém que adjudica o patrimônio desse devedor. Lembra? Eu falei para você isso lá naquele primeiro vídeo sobre ação rescisória, quando eu falei da colusão como uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória. Pois bem, o Código de Processo Civil fala que nessa hipótese o termo inicial é a ciência da simulação ou da colusão, tanto pelo terceiro prejudicado como pelo Ministério Público. Pois é, aí você deve estar pensando, nossa, Antônio, então nesse caso, em princípio, seria uma rescisória ad eterno? É verdade. O Código de Processo Civil estabelece, nesse caso, uma rescisória meio que ad eterno, porque já que ele fala que, a partir do momento em que conheceram aquele vício, é possível a ação rescisória, mas eu tenho dúvidas a respeito da segurança jurídica dessa situação. Porém, é o que está estabelecido no Código de Processo Civil. Quando for a rescisória fundada em simulação ou colusão, o prazo de 2 anos só começa a correr no momento em que a parte ou o Ministério Público tiver ciência daquela simulação, daquele ato ilícito. Ok? Vamos para um outro tema agora, em termos de ação rescisória. Um tema bastante interessante porque tem 2 súmulas do Supremo Tribunal Federal que tratam dessa questão. Eu estou falando da competência para o ajuizamento da ação rescisória. Já falei com você, não tem rescisória em vara. Não tem rescisória julgada por juiz de primeira instância. Ai, Antônio, e no caso da Lei 9.099, porque tem o colégio recursal composto por juízes de primeira instância? Pois é, a Lei 9.099 proíbe ação rescisória contra decisões do juizado especial. Então, não tem rescisória em vara. Só tem rescisória em tribunal. Bom, STF, STJ, TRF, Tribunal de Justiça. TRF, Tribunal de Justiça, segunda instância. STJ e STF, instâncias extraordinárias. A regra é que as rescisórias são julgadas pelo TJ, sejam rescisórias ajuizadas contra sentenças dos juízes de primeira instância, sejam rescisórias contra acórdãos do próprio TJ. A mesma regra se aplica para a Justiça Federal. O TRF é competente para o julgamento das rescisórias ajuizadas contra os juízes federais de primeira instância e contra os julgados do próprio TRF. Essa é a regra. Então, eu coloco aí para você, TJ e TRF, aquele que seria competente para julgar a apelação. E, em regra, o STJ e o STF são competentes para rescindir os seus julgados. Dá uma olhadinha na Constituição. Se você olhar o artigo 102, inciso 1, que fala da competência do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que está escrito lá. O STF é competente para julgar rescisória dos seus julgados, dos seus acórdãos. A mesma coisa do STJ, nos termos do 105, inciso 1 da Constituição. Pois bem, você sabe que o STJ e o STF julgam ações em competência originária, em recurso ordinário e em recurso especial e extraordinário, STJ e STF, respectivamente. E aí você teve um processo que começou na vara, que passou pelo tribunal e que chegou ao STJ e ao STF. Como fica a questão? É aqui que incidem as súmulas que eu falei para você. Então, presta atenção. A regra é, para que o STJ e para que o STF julguem a rescisória quando eles julgaram recursos, esses tribunais precisam ter debatido a questão controvertida levada a eles, seja pelo RE ou pelo RESP, e essa rescisória tem que discutir essa questão que foi levada a eles pelo RESP ou pelo RE, ok? Vamos entender isso aí. Diz lá, já falei para você que STJ e STF rescindem os seus julgados somente se julgaram o mérito do recurso especial e do recurso extraordinário. Ou seja, se ao RE ou ao RESP for negado conhecimento, se eles não conheceram o recurso, o julgamento da rescisória não cabe ao STJ e ao STF. O julgamento da rescisória cabe ao Tribunal de Justiça, se for um acórdão da Justiça Estadual, ou ao Tribunal Regional Federal, se for um acórdão da Justiça Federal. Porém,
se eles conheceram, se o STJ e o STF conheceram o recurso especial ou recurso extraordinário, mas o tema debatido na rescisória é diferente daquilo que foi objeto do RE e do RESP, não é em Brasília a rescisória. Isso está na súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. Então, pensa na seguinte situação. Você teve um processo, teve a sentença na vara, teve o acórdão no tribunal e teve o recurso especial ou recurso extraordinário. Um determinado tema foi levado a Brasília, STJ e STF, por conta do RE e do RESP. Os temas levados a Brasília no RE e no RESP são diferentes dos temas que você está levando via ação rescisória. Então, presta atenção, a ação rescisória não discute o que foi julgado pelo STJ e pelo STF. Nesse caso, o processo chegou até Brasília, foi julgado no mérito, mas o tema que você está veiculando na rescisória não discute o que foi julgado em Brasília. Então, a competência é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Vamos ver o contrário agora. Você entrou com RE e RESP, porém não foi conhecido o seu recurso. Não foi analisado o mérito do seu recurso. E aí, você vai aplicar a súmula 249 do STF. Dá uma olhadinha aí na internet que a súmula estabelece: se o Supremo Tribunal Federal e o STJ não conheceram o recurso especial ou recurso extraordinário, mas, a despeito de não terem conhecido, apreciaram a questão, eles julgam a rescisória. Porque, veja bem, existe uma coisa muito interessante no RESP e no RE. Nesses dois tipos de recurso, muitas vezes o tribunal, a despeito de não ter julgado o mérito, ele se manifesta a respeito da questão constitucional ou federal controvertida. E eu já falei para você, se o tema que você está veiculando na rescisória é o tema que foi debatido em Brasília, tendo conhecido ou não o recurso, aí, em Brasília, é o julgamento da ação rescisória. Ok? Então, agora nós analisamos quem pode propor e quem pode julgar a ação rescisória. No próximo vídeo, eu vou falar com você sobre o procedimento da ação rescisória. É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.